O Banco Central do Brasil lançou uma consulta pública sobre a contabilidade em ativos digitais. E como a Block atua em duas frentes, a primeira sendo uma bolsa de criptoativos, fazendo a intermediação das negociações dos nossos usuários, e a segunda sendo uma emissora de stablecoin, a gente resolveu fazer a nossa contribuição a essa consulta pública, mostrando a nossa metodologia contábil. Então a gente preparou esse documento que foi enviado para o Banco Central do Brasil e nesse vídeo a gente vai dar uma olhada geral na parte prática desse sistema. Para contextualizar a ferramenta que a gente vai usar, a gente tem que entender que o método das partidas dobradas permanece sendo o pilar da contabilidade moderna. Ele garante que nas transações, para cada débito, haja um crédito correspondente, zerando a transação e mantendo o equilíbrio contábil. Mas como que a gente pode implementar isso no sistema tecnológico? Nós optamos pelo PTA, ou Plain Text Accounting, ou a tradução livre, contabilidade em texto puro. Esse sistema utiliza arquivos de texto simples que são legíveis por seres humanos e facilmente processáveis por máquinas. E o principal motivo disso é que, por se tratar de um arquivo de texto simples, ele é basicamente o arquivo mais fácil que você consegue trabalhar. Ele não tem nenhum formato esquisito, não tem nenhuma licença ou software proprietário que vai conseguir ler aquele arquivo, e só ele pode ler aquele arquivo. Vai ser acessível por muito tempo. Por ser texto puro, você consegue utilizar uma ferramenta como o Git de versionamento para conseguir ter um histórico, né, de mudanças e alterações nesse arquivo. E ele é muito flexível para você conectar quaisquer ferramentas, fazer scripts para gerar esses relatórios, ler esse arquivo, processar eles. Para gerenciar esse arquivo, a gente usa o Bean Count. Existem outros softwares, mas o Bean Count ele é um software aberto, de código livre, e ele tem um front-end que se chama Fava. Ele cria uma interface gráfica que vai mostrar todos os relatórios. E a gente já vai dar uma olhada nisso. Vamos começar pelos conceitos básicos. O Bean Count, ele trabalha com 5 contas. A primeira sendo assets, que seriam os ativos da empresa. A segunda sendo liabilities, que seriam as obrigações, as dívidas, os passivos da empresa. Equity, sendo o patrimônio líquido. Income, sendo a receita. E expenses, sendo os gastos. Eu abri aqui um exemplo simples para a gente analisar o que está acontecendo nesse arquivo Bean Count. Primeira coisa, nessa transação aqui de cima, ele está recebendo o salário. Então, a gente está debitando da conta de receita salário R$ 5.000, 5.000 unidades de reais brasileiro, e a gente está creditando esse valor na conta de ativos, na subconta banco, na subconta conta corrente. E depois, no dia seguinte, no dia 16 de agosto, a gente está debitando da conta corrente de ativos, menos R$ 100, para então creditar isso na conta de gastos, tá? No caso, na subconta alimentação restaurante. Essa é a sintaxe. A gente começa com a data, asterisco, e a gente coloca um resumo da transação, uma label. A gente segue citando as contas que a gente vai mexer e a gente coloca os valores, tá? E a gente consegue usar subcontas, sempre iniciando por uma das 5 principais contas, e então usando 2 pontos para usar outras contas, tá? Esse daqui é o exemplo básico. Agora vamos continuar, vamos ver como que se aplica para uma bolsa e então uma emissora de stablecoin. O fluxo normal é, primeiro, o usuário fazer um depósito, tanto de moeda fiduciária como de criptativo, fazer a negociação e então fazer a retirada tanto de criptativo quanto de moeda fiduciária. Vamos começar pelos depósitos. Nesse exemplo, a gente tem o usuário Pedro, que está depositando um Bitcoin, e a gente tem o usuário Maria, que está depositando R$ 500.000. Como a gente pode ver na primeira transação, o Pedro ele deposita um BTC. A gente aumenta em ativos sob custódia, né, ativos de cripto sob custódia da bolsa em um Bitcoin, e também aumentamos em obrigações contra o usuário Pedro cerca de um Bitcoin. Então, esse Bitcoin agora está sob custódia da empresa e a empresa tem uma obrigação com o usuário Pedro. A mesma coisa ocorre com a Maria. A Maria deposita R$ 500.000. Nós aumentamos os nossos ativos sob controle em custódia, né, na subconta de custódia, em R$ 500.000 e a gente tem uma obrigação de R$ 500.000 contra a Maria.
Agora vamos ver uma negociação entre esses dois usuários. A transação mais simples que pode ocorrer aqui, se a gente ignorar quaisquer taxas de intermediação da bolsa, é simplesmente uma troca interna da obrigação que a empresa tem com os usuários. Então, ao invés de a empresa ter uma obrigação de um Bitcoin com o Pedro, agora ele vai ter uma obrigação de um Bitcoin com a Maria e o mesmo com a Maria. Se a gente não tem mais uma obrigação de 500 mil reais com a Maria, a gente vai ter uma obrigação de 500 mil reais com o Pedro, dado que Maria e Pedro venderam, né, e compraram um Bitcoin por 500 mil reais. E agora, adicionando o saque. A gente pode ver que o Pedro, que foi o vendedor de Bitcoin, agora com 500 mil reais, ele realiza um saque de 500 mil reais via Pix. No caso, a nossa obrigação com esse usuário diminui e nossos ativos sob custódia desse usuário, que é 500 mil reais, também diminui. Mesma coisa acontece com a Maria, só que daí com o Bitcoin. A gente dá uma baixa nessa obrigação que a gente tem com a Maria de um Bitcoin e também dá uma baixa com esse ativo de um Bitcoin que a gente mantém sob custódia. Agora vamos analisar o que acontece dentro de uma transação quando a gente cobra taxas. Aqui a gente continua com o Pedro depositando um Bitcoin, a gente aumenta em ativos em um Bitcoin e aumenta em obrigações com o Pedro em um Bitcoin. Mesma coisa com a Maria, ela deposita 500 mil reais, a gente tem um aumento em ativos em 500 mil reais e também um aumento de obrigações contra a Maria em 500 mil reais. Agora vamos lá, a negociação. Primeira coisa, a gente vai liberar, a gente vai trocar as obrigações de mãos. Então, a obrigação que a gente tinha com o Pedro passa a ser de um Bitcoin e vai ser de 498.500 reais. Então, a gente já tirou 1.500 reais de taxa dele. E com a Maria de 500 mil reais, a gente vai ter agora uma obrigação de 0,9985 Bitcoins. A taxa ela é cobrada em cima do recebível. Então, o Pedro, que ele está vendendo Bitcoin, ele vai receber 500 mil reais. A Block vai pegar uma parte, no caso, 1.500 reais, desse recebível dele, que é em real brasileiro. A Maria, que tem 500 mil reais e vai adquirir um Bitcoin, ela vai receber um Bitcoin, a gente vai tirar como taxa 0,0015 Bitcoins. Então vamos lá, a parte do criptoativo. A gente vai tirar, a gente vai debitar da conta de ativos de cripto sobre nossa custódia 0,0015 bitcoins. A gente vai creditar isso na conta de ativos da empresa em cripto, no caso em 0,0015 bitcoins. Essa sintaxe aqui, ela vai falar que esse lote, ele agora está entrando no inventário da empresa com um custo de aquisição de 500 mil reais unidade, por unidade de Bitcoin. Então, esse lote ele entra com um valor, né, um custo de aquisição de, na verdade, 750 reais. Agora, na parte fiduciária, a gente está movendo o ativo da conta de custódia, de 1.500 reais, e está jogando na conta da empresa, em 1.500 reais. Agora, aqui a receita, a gente consegue marcar receita em R$ 1.500 e 750. Se a gente vier na nossa demonstração de resultados, a gente vai ver que a gente tem uma receita aqui de R$ 2.250 dos dois. Mesmo a gente tendo, na verdade, uma entrada de lote de Bitcoin. A gente não recebeu o real por conta daquele lote. Se a gente vir aqui em holdings, que seriam os nossos lotes, a gente vai encontrar aqui um lote de 0,0015 bitcoins, com um custo de 500 mil reais unitário, e ele está com um book value de 750 reais. Aqui a gente consegue averiguar o ganho e perda de capital. E aí, só para continuar, nas últimas, cada usuário ele vai fazer o saque, a gente vai dar uma baixa nessa obrigação que a gente tem contra esse usuário e também uma baixa nos nossos ativos sob custódia. Agora, algo bem interessante aqui. Eu posso colocar uma diretiva de preço, que ele vai atualizar o preço do Bitcoin contra uma outra commodity, nesse caso, o real brasileiro. Isso nos permite averiguar o ganho ou perda de capital de cada lote que a gente tem no nosso inventário. Se eu coloco essa linha aqui, Price BTC 250 mil por unidade, e nosso inventário, ele vai nos mostrar que o nosso lote de 0,0015 BTC, ele entra para nós, na data de aquisição, a 750 reais. Mas hoje o preço a mercado dele é de 375 reais. A gente tem uma perda realizada de menos 50%. Isso ele vai fazer para todos os lotes que a gente tem.
Agora vamos ver como que é os registros do ponto de vista de uma emissora de stablecoin. A Block ela emite a família X de stablecoins de próxima geração. A gente tem a XBRL, que é lastreada no real brasileiro, e a XUSD, que é lastreada no dólar americano. Diferente de todas as outras stablecoins no mercado hoje, a XBRL e a XUSD, elas possuem transações instantâneas e sem taxas. É análogo ao Pix, só que é on-chain. Agora, como que vai funcionar esse registro interno? O usuário, ele faz um Pix de R$ 100 e a gente emite 100 XBRL, sempre um para um, lastreado no real brasileiro. Então, quando ele faz o Pix, os nossos ativos sob custódia, no caso, o ativo Brasil Banco BTG Pactual, ele aumenta em R$ 100 e ele entra o lote, ó, linkado uma unidade de real com uma unidade de XBRL. E a gente também cria uma obrigação na nossa tesouraria interna de 100 XBRL. Agora, a gente tem um ativo sob custódia que é o cripto que a gente acabou de emitir. Ele está sob nossa custódia de 100 XBRL. E a gente cria, então, também uma obrigação contra esse usuário que está emitindo, que ele fez o depósito, de 100 XBRL. Vamos ver como é que funcionaria o resgate via Pix de volta, queimando, né, destruindo essa stablecoin que a gente acabou de emitir. No caso, a gente vai diminuir a obrigação que a gente tem contra esse usuário em 100 XBRL. A gente vai destruir também, a gente vai debitar 100 XBRL de ativos sob nossa custódia, porque eles não vão mais existir. A gente vai dar uma baixa nessa obrigação contra a nossa própria tesouraria em 100 XBRL e a gente vai entregar, né, esses R$ 100 brasileiros, eles vão sair da nossa conta de custódia também junto ao nosso banco. E essa sintaxe aqui vai coletar aquele lote específico, sempre um para um, aquele lote que estava linkado desde o início. Agora, por que que esse mecanismo ele é importante? Imagina que o usuário ele vai fazer um saque on-chain também. Se ele fizer um saque on-chain, a gente continua tendo a moeda fiduciária sob nossa custódia e a gente vai continuar tendo uma obrigação contra a nossa tesouraria, daquele montante em real brasileiro. Aqui a gente tem um exemplo de um saque on-chain. A gente só diminui a obrigação que a gente tem em XBRL com aquele usuário e também a gente debita sobre os nossos ativos a própria XBRL. Então, a obrigação que a gente tem contra a nossa própria tesouraria continua. A gente pode rastrear o quanto que a gente tem emitido on-chain. Vamos analisar agora a operação toda completa com a stablecoin em jogo, desde o depósito, a emissão, a negociação, né, o trade, e depois o saque, o resgate. A primeira transação, o usuário Pedro ele vai depositar um Bitcoin, continua a mesma coisa, a gente aumenta em ativos sob custódia, né, um Bitcoin, e a gente também aumenta a obrigação que a gente tem com esse usuário Pedro em um Bitcoin. Agora, a Maria depositando R$ 500.000, a gente vai emitir 500.000 XBRL. Então, a gente aumenta em ativos sob custódia em R$ 500.000. A gente também cria uma obrigação contra a nossa própria tesouraria de 500.000 XBRL. A gente aumenta os ativos sob custódia em 500.000 XBRL, porque agora a gente tem 500.000 XBRL sob custódia. E a gente também aumenta uma obrigação contra a Maria de 500.000 XBRL. Agora, antes de fazer uma negociação, a gente já sabe que o preço unitário do Bitcoin é R$ 500.000. Então, a gente coloca aqui a diretiva Price BTC 500.000 XBRL. E agora aqui a negociação. A gente vai trocar de novo as obrigações que a gente tem com cada usuário de mão, isso não muda. A gente vai agora coletar a taxa em XBRL do vendedor, que é o Pedro, e resgatar o lastro. Por quê? A gente está a gente está recebendo dessa taxa a XBRL, mas a gente já pode dar uma baixa na XBRL e manter a BRL que a gente tem junto ao nosso banco. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai tirar esse cara, os 1.500 XBRL que estão sob custódia, e também diminui 1.500 XBRL. Então, a gente só queimou essas 1.500 XBRL e os ativos continuam sob nossa custódia.
Da mesma maneira, a gente move o 0.0015 BTC, esse lote, da conta sob custódia para a conta da Block, estampado ali um custo de aquisição de 500 mil unitário, né, R$ 750 nesse lote, e a gente marca aqui a entrada das taxas, tanto maker quanto taker, como receita. O Pedro, que foi o vendedor de Bitcoin e recebeu R$ 498.500, agora ele vai fazer o resgate. Então a gente queima ali a XBRL e a Maria, a mesma coisa, ela está realizando o saque de Bitcoin. Se a gente vier aqui na aba do Balancete, a gente consegue ver as nossas receitas aqui em um gráfico Sunburst, detalhado a entrada e saída de tudo. A gente pode ver também em Tree Map, Icicle, isso aqui tudo convertido para o BRL, né? E aqui em Holdings, de novo, a gente consegue ver cada lote de criptoativo que entrou para o nosso inventário com custo de aquisição. E a gente consegue atualizar o preço a mercado com aquelas diretivas price e conseguir ver todos o ganho e perda não realizados de cada lote individualmente aqui. E como vocês puderam notar, isso aqui é muito simples, isso aqui é um arquivo de texto, texto puro, não tem nenhum formato, ele tem, claro, uma sintaxe, mas é uma sintaxe simples. Você consegue rodar e mexer nesse arquivo com softwares, scripts, ele é legível também. Então, é uma ferramenta bem poderosa que atende todas as necessidades contábeis. E para finalizar, eu convido vocês a darem uma olhada na família X de stablecoins de próxima geração, no caso a XBRL, que é uma stablecoin análoga ao Pix. Ela é instantânea e ela é sem taxas. Aqui na página oficial tem o white paper completo com todos os detalhes. A gente tem a carteira, o explorador, o código-fonte, um faucet, que se você clicar você consegue criar a sua carteira e receber fundos para teste, tá? Então é isso. Obrigado por ter assistido e até a próxima.